Deus abençoa, pessoal, firme, forte. Carlão, pregador do povão. Nesses últimos dias, no final já deste ano de 2021, como Deus me deu condições de lançar muitos vídeos. Esse ano foi o começo dessa experiência, dessa nova era na minha vida que Deus me proporcionou. Glória para Ele, graças a Deus. Então, quero deixar uma mensagem, entendeu? Do Evangelho do Senhor Jesus, como Ele mesmo disse no livro de João, no capítulo 10. Então fala assim, o próprio Senhor Jesus falando, né? Na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, entendeu? Como se diz aqui, falando sobre a doutrina, falando sobre, entendeu? Os mandamentos do Evangelho, como ele mesmo disse: ide ao mundo, fazei discípulo, curar enfermos, expulsar os demônios. Você vê uma ordenança, aquele que crê, entendeu? Se eu estou aqui hoje, quer dizer, em muitos e muitos servas, não é porque é por causa dessa fé. Se a gente crê, baseado na palavra, é aonde quer dizer que as obras têm de aparecer, é onde que Deus acha espaço para estar usando. Então, quer dizer, e pregar a verdade, falar das coisas que o Espírito Santo, que os mesmos apóstolos, os discípulos, quer dizer, deixou relatado e escrito, entendeu? Não falando algo de alguém, de pregação de alguém, de A ou B, não. Cada um, a Escritura já está selada. Então, quer dizer, né, quando ele fala aqui, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, pois sobe por outra parte, ele chega ao ponto de afirmar que é ladrão e salteador. Quer dizer, poxa, então você se encontra aí com muitas coisas aí, poxa, você se pergunta, é forte isso? Muito forte, quer dizer, porque é o próprio Senhor Jesus afirmando e reafirmando, quer dizer, sobre essa parte, né? E o porteiro abre. E o porteiro abre, no versículo 3, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, as traz para fora. Entendeu? E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Conhece a voz do Senhor Jesus, conhece a voz da justiça, a voz do mandamento, né? Poxa, muitas das vezes as pessoas se deparam com situações em pessoas que estão aí, né, e sai da própria palavra, com certas pregações, com certas coisas, quer dizer, e muitas ovelhas, quer dizer, onde começa a olhar aqui, poxa, mas fulano está falando aqui, ciclano está falando assim, mas o Senhor Jesus fez assim, falou assim, tal lugar está escrito, está assim, aonde que gera confusão, né? Então, mas quer dizer, ele não falou, eu sou o bom pastor? O que prega, o que fala, o que sai do Evangelho, da palavra de Deus, entendeu? Poxa, o próprio Deus chega ao ponto de afirmar, é ladrão e salteador, enfim, então quer dizer, cada um, poxa, né? Então essa é a palavra. Mas de modo nenhum, no versículo 5, de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram.
Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Quando o próprio Senhor Jesus falou, se vós soubesse o que significa misericórdia, quero, e não holocausto. Você vê, o próprio Deus chegou ao ponto de falar. Esses dias eu falei numa live a respeito do amor, da fé e da caridade, os três, o amor. Quer dizer, o maior, Deus se referiu, o maior de tudo é o amor. Quer dizer, fala da fé, fala da caridade, mas é como ele falou aqui, como ele fala aqui. No versículo 12, a misericórdia, a compaixão, você está entendendo? Sabendo se colocar no lugar do próximo, muitas coisas, pessoal. Por isso que ele é o Senhor Jesus, por isso que ele fala, eu sou o bom pastor, porque está cheio desses ingredientes, quer dizer, né? E se você sai da palavra dele, porque a doutrina, os mandamentos dele, poxa, é onde que ele ensina, entendeu? Para que não venha sujar o coração, né? Em andar 2 milhas, quando te pedir, em dar a outra face. Você está entendendo? Como ele mesmo falou da misericórdia, quero e não holocausto. Poxa, quer dizer, enfim, pessoal, quer dizer, o amor, você está entendendo? Né? Então, aqui fala assim, poxa, no versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Louvado seja o nome de Deus. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomar e a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas de mim mesmo eu as dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônios, está fora de si. Por que ouvis? Quer dizer, e dizia outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos ao cego? Quer dizer, foi quando o Senhor Jesus fez aquela obra lá daquele rapaz, daquele cego, né? Então, pessoal, entendeu? Essa é a palavra que eu deixo, você está entendendo? Essa mensagem no Evangelho de João, no capítulo 10, entendeu? Do versículo 1 ao 21, entendeu? Essa leitura, essa mensagem, tá bom? Tá? Essa foi a palavra. Deus abençoa. Carlão, pregador do povão, firme e forte, entendeu? Buscar nas madrugadas, pedir o Senhor, você está entendendo? Porta na palavra, para que possamos servir o Senhor da forma dele, na direção do altar, na direção, na guia do Espírito Santo, você está entendendo? Buscar unção em benefícios das almas, pedir unção, pedir força, vigor para trabalhar firme e forte no reino das coisas de Deus, você está entendendo? Para ministrar cura, para fazer algo acontecer mesmo, quer dizer, do outro lado das pessoas sofrendo, gemendo, cansada. É claro que a gente não vai ganhar o mundo, mas cada um fazendo a sua parte, quer dizer, para a glória de Deus, para a honra do nome do Senhor Jesus, do Consolador, do Espírito Santo. Então, procurando estar separado, santificado, andando no temor, entendeu? Nas dificuldades, a gente é falho, nas perseguições, nas provas, enfim, tudo que sobrevém sobre a gente. Mesmo assim, a gente não vai deixar se levar, se abalar, porque temos esse bom pastor, você está entendendo? Do nosso lado, na frente, em todos os lugares, como ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, tá bom? Então, firme e forte, né, que esse ano de 2022, quer dizer,
ser um ano de muita alma para o reino do Senhor. Deus vai usar na humildade, na simplicidade, você está entendendo? Eu tenho certeza absoluta que eu vou ver muitas pessoas sorrir através da palavra de Deus. Tenho certeza, esse ano de 2022, o Senhor vai preparar muitas e muitas pessoas para que eu possa contribuir a levar para a igreja, na palavra, enfim, tudo, você está entendendo? A glória dele, sem passar na frente, sem ansiedade, sem impaciência, mas deixar o Espírito Santo conduzir da maneira dele. Então Deus abençoa, peça as vossas orações ao meu respeito, para que possa servir a Deus melhor nessa terra, para que possa dia após dia me livrar da bala perdida, do homem sanguinário, enfim, tanto a mim como vocês também. Carlão, pregador do povão, Deus abençoa, que assim seja, amém, e graças a Deus, vitória.